Quanta alegria revê-los aqui na nossa última aula sobre como operar, né, a leitura de fluxo, esses robôs em ações, o tape reading em ações. Gostaria de ressaltar, pessoal, que nessa aula nós vamos mostrar um dia em que nós fizemos uma grande operação em lojas Renner, lá no Trade ao Vivo, que é onde nós ficamos ao vivo todos os dias, né, o Luciano e eu, com essa leitura de fluxo. E que quando a gente fala de leitura de fluxo, a gente precisa juntar uma série de ingredientes que vão fazer com que o nosso bolo seja um bolo fantástico. Nós conseguimos mitigar riscos, nós conseguimos tirar ansiedade, porque nós sabemos quem está operando e quem está fazendo o movimento, e conseguimos extrair grandes valores quando a gente observa essa continuação do fluxo. Naturalmente, que não é algo tão simples no primeiro momento, a gente precisa sempre fazer a conjunção de todas as aulas que nós tivemos, aula 1, aula 2, aula 3, para que assim a gente tenha agora a aula 4 com a estratégia ou as estratégias de como conseguir seguir. Então, eu peço para que vocês observem, que vocês revejam, que vocês sintam como esse mercado funciona e a gente vai observar com bastante parcimônia esse exemplo que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, sem muito mais delongas, observem, sintam aqui como que a gente faz a leitura no nosso dia a dia lá no Trade ao Vivo. Vamos lá. A ideia, então, agora aqui, pessoal, é que vocês, mais uma vez, vejam esse tal meta-jogo e como estruturar as suas operações via fluxo, que é onde a gente ganha muito terreno em relação aos outros sistemas operacionais, a estruturação e a mitigação de risco. E aí eu quero mostrar para vocês exatamente uma operação que nós fizemos lá no Trade ao Vivo. Então, bora, pega a pipoca, observem, vejam e revejam com bastante, sem nenhuma restrição. Repitam quantas vezes necessário for. Vamos lá, pessoal. A ideia é a gente conseguir mostrar para vocês como é que nós estruturamos uma operação com a leitura de fluxo. Na leitura de fluxo, é muito importante que a gente tenha a direção e companheirismo aí de players. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês numa operação que nós fizemos lá no Trade ao Vivo, no dia 1º de julho. O ativo é Lojas Renner, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês antes, até mesmo de começar aqui a nossa a demonstração do que nós fizemos lá na sala, é que uma das coisas que é muito importante é a gente criar contextos, né, e conhecer bastante o ativo. Esse ativo aqui, por exemplo, nós havíamos operado na quinta-feira, né, 1º de julho foi uma sexta, então na quinta-feira nós havíamos operado esse ativo. Nós observamos que nesse período aqui da quinta-feira à tarde, nós tivemos um player chamado BTG Pactual, né, o banco BTG, o player BTG, ele estava comprando bastante o ativo nessa faixa de preços e ele não tinha contrapartes, ou seja, ele não tinha um player vendendo muito nesse nível de preços, e isso passa a ser uma informação relevante que a gente carrega para o dia seguinte. Mas muitos de vocês podem estar se perguntando, mas Bertani, como que eu vou saber isso? A gente vai criando, tanto naquele estudo que nós fazemos de contexto no começo do dia, seja lá nos programas ao vivo, né, que você, nos programas abertos, como Bom Dia Mercado, ou mesmo dentro do Trade ao Vivo, que a gente esmiuça um pouco mais as notícias que correram no dia anterior e que podem mexer nos ativos daquele dia, nos traz a condição de ficar observando um determinado ativo e a gente vai conhecendo um pouco mais. Vejam que aqui, ó, no dia anterior, esse ativo ele já fez uma perna boa de alta, né? Ele veio aqui de baixo, ó, e fez essa puxada. Essa puxada, o player que fez foi o BTG, e esse BTG continuou comprando o dia todo esse ativo, a ponto de fechar o dia sem ter ninguém que se comparasse à sua posição. E isso é algo muito importante quando a gente analisa fluxo, pessoal. E aí eu vou voltar agora aqui com vocês, que nós estamos no leilão de abertura, né? Deixa eu soltar aqui o leilão para vocês, acelerar um pouquinho, né? Porque o movimento que a gente vai observar aqui na montagem, eu vou simular exatamente o que nós fizemos lá dentro da sala do trade ao vivo com os alunos. Eu vou fazer exatamente a mesma simulação. A gente não pegou esse trade logo de cara na abertura, no leilão, né? A gente deixou ele abrir e os players se apresentarem. Isso também é uma coisa muito legal, né? A gente começa a ficar mais calmo com as operações, porque a gente quer saber quem é que vai realmente agir naquele ativo. E aí ele abriu. Ele abriu no 22,30, né? Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade agora. 5 vezes. A gente tem aqui, ó, nas operações, já tem uma apresentação que me chamava a atenção no início, tá? Que era novamente o BTG comprando, né? O BTG no dia anterior havia feito várias compras com um robô passivo, né? Isso aqui é um robô passivo, ele fica penduradinho lá no book de ofertas, e também ele estava agredindo, aqui estava com um robô misto. Então é um robô que fica no book, mas se não era requisitado ali, né? Se ele não é absorvido, ele acaba sendo, muitas vezes, ele acaba agredindo. Então a gente chama isso de robô
misto, pessoal. E aí, a gente vai começar a observar a movimentação do player, né? A gente sabe que o BTG é um cara importante. Aqui já me chamava a atenção, dentro dos robôs, ó, logo na abertura, veio um banco Itaú, que tem esse robozinho aqui, ó, de 43.200 papéis. Então, esse cara, ele já está deixando a intenção de fazer aquisições em lojas Renner. Observa que aqui, ó, na evolução do tempo, dentro do Times and Trades, ele já está com 60 mil papéis comprados. Se esse cara começar a comprar de verdade, a gente começa a observar algo positivo aí com esse player também, que é o Itaú. A gente já sabe que o BTG está começando a mostrar as caras, o Itaú é um player que também está afim de fazer ali as suas compras, e ele, por enquanto, está somente aparecendo, ó, aqui no book. Ele apareceu aqui, ó, no 22,30, ele agrediu e deixou esse lote. Isso, pessoal, demonstra urgência, ou seja, o player foi lá, ele comprou esses 8.700 papéis, então se a gente somar aqui, ó, esses 700 papéis com 43.700, nós temos 44.400, com mais 8.000, 52.400 papéis que ele precisa comprar, e ele já deixou 8.000, ele agrediu 8.700 e deixando isso aqui no mapa de fluxo, ó, essa corzinha um pouquinho a mais aqui, ó, mais quente, ó, é exatamente essa ordem do Itaú. Então, o que a gente já começa a entender? Vejam, aqui eu não tinha tomado nenhuma decisão ali com o pessoal ainda, mas já ficava mais atento que existia uma certa urgência nessa operacionalização. Ou seja, existia uma pressa do Itaú ali para montar, para tentar comprar. Vamos continuar aqui, ó, apareceu mais um Itaú, olha aqui, ó. A ordem dele está lá no 22,30, ele não cancelou a ordem, tá? Isso é importante. Se ele vai cancelar essa ordem, vai ser consumida, tá lá, ó, chegou, mapa de fluxo, já consumiram, já estão ali nesse processo de consumo das ordens do Itaú. BTG começa a aparecer também do lado vendedor, aí a gente fica um pouco desconfiado se o BTG vai querer realmente comprar ou não, era muito cedo ainda, opa, e lá saiu o negócio do Itaú, vamos lá no 30, vamos ver, tá lá ainda, tá no 30 ainda. Como está acelerado aqui 5 vezes, a gente tem que treinar o olho, inclusive, para essa velocidade diminuir, voltar para a velocidade normal, para que vocês possam observar como é que a gente vai no dia a dia. Olha lá, ele desceu para o 22,24 agora. Se a gente buscar, vai ter uma ordem maior agora só lá no 22,02, mas o Itaú, que estava lá no 30, 22,30, se ele foi consumido aqui, ó, por alguém maior, aparentemente não, foi só o fluxo de necessidade dos vendedores realmente. Então, aqui eram ainda estava bem cedo, né? Nós tínhamos 10h10 da manhã, estou vendo aqui pelo replay, e começou uma genial aparecer vendendo, né? Tentando empurrar um pouco mais, mas sempre BTG cercando aqui, né? Cercando os players, né? Cercando as compras e a gente ficando atento a essa movimentação, mas por enquanto aqui não tinha nada a ser feito. Lembrando que na abertura, né, é muito volátil, a gente tem características aí até a abertura do Dow Jones, né? Dow Jones, para quem não sabe, a bolsa de Nova York, ela abre às 10h30 horário de Brasília, 9h30 horário local, e a gente aguarda a abertura do Dow Jones justamente porque é onde começam a se definir melhor para onde o mundo vai, né? Tem uma conjuntura do mundo, a bolsa está dentro de uma economia global, né? Itaú de novo aqui, ó, pessoal, 22,23. Então já começa a chamar a atenção realmente que o Itaú é o maior comprador do dia. O segundo maior comprador é a XP, e no dia anterior tinha sido o BTG, tá? Como é que, eu vou parar aqui, ó, como é que eu faço para saber quem tinha sido o maior comprador do mundo? Eu venho com o botão direito aqui, ó, nessa evolução do tempo, no Times and Trades, propriedade, e eu posso colocar aqui, ó, do dia 30, sem data final até o dia 30, aqui, ó, eu consigo ver exatamente, ele vai fazer um ajuste, demonstrando para mim. Eu tinha operado, eu sabia quem era o maior comprador, mas se você não operou aquele ativo e quer saber o que ocorreu naquele dia anterior, vale a pena você levantar esses dados. Demora um pouquinho, porque ele está fazendo aí o levantamento, né, de todos esses dados. Deixa eu até ver uma coisa aqui, se eu consigo mudar, talvez ele está com o replay do dia 30, né, então ele vai ter essa dificuldade para mostrar para vocês, mas deixa eu colocar no ativo real aqui, assim vocês conseguem observar. Olha aqui, ó. No dia 30, pessoal, no dia 30 aqui, ó, de junho, sem data final, você vem no ativo real, né, para poder fazer esse cálculo, ele vai demonstrar para a gente quem foram aí os players que buscaram, né, que tiveram mais relevância nesse dia. É natural que demore um pouquinho, aí a velocidade do software, né, no caso aí é o Profit Chart, para que ele possa
mensurar esses dados. Até acho que ele está demorando demais aí para fazer esse levantamento. Geralmente não demora tanto, como eu estou com o pregão fechado, talvez isso tenha alguma influência aí nesse levantamento. Mas nesse dia aqui, o player que mais puxou foi, sem dúvida nenhuma, o BTG, pessoal. Deve estar com algum bug aqui o nosso Profit Chart, né? Mas ele geralmente nos traz aí essa condição de verificar quem é que fez isso no dia anterior. Bom, se ele não quer nos ajudar, a gente vai sem ele mesmo aqui, depois a gente tenta fazer novamente. Deixa eu voltar a colocar aqui o 1º de julho, que é a data que a gente está operando aqui nessa curva. E aí eu só estava fazendo aquilo para que vocês observassem quem tinha sido o maior comprador. Se ele carregar lá no real, no final dessa gravação, eu mostro novamente para vocês. Porque ele começou a aparecer aqui, né? Ele está ali, ó, 22,31, veio o JP Morgan, até aqui muita confusão ainda, né? Com a operacionalização, não tínhamos muita coisa a fazer aqui. Até que a gente começa a observar uma incidência de novo player também brigando, que é ideal. Então, vamos lá, vamos deixar rolar, deixa eu acelerar um pouquinho a velocidade aí. Começou a aparecer, pessoal, robozinho do BTG aqui, ele foi muito rápido, de 1.900 papéis, ali já acendeu meu alerta, né? Falou assim, ó, aqui começou a aparecer um robozinho do BTG, vamos lá, ver se ele aparece novamente. Tanto do BTG quanto do JP Morgan, então JP Morgan também aqui, ó, comprou 1.300 papéis a mercado e deixou mais 2.400. Então vejam, a gente tinha um robô misto do Itaú, que eu falei para vocês, a gente vê o robô misto agora do JP Morgan, a gente começa a ver que o BTG está do lado comprador, sendo que ele passou o dia anterior inteiro comprando. Isso cria para nós um cenário favorável de que o fluxo, se for comprador com esses players, nos interessa comprar. Então vamos ver como se desenha aí com a continuação desses players, né? BTG vai começando a povoar, JP Morgan deixando mais 2.400, tudo isso muito bom. Tem um Bradesco aí atravessando, vendendo, tudo bem até aí, nós estamos mais observando ainda, mesmo lá na nossa arena, né? A gente fica lá todos os dias no trade ao vivo. E aí, pessoal, olha só, a gente começa a ver agressões, né, ficando vermelho, mas o preço não consegue passar do 30. E a gente vem ver o 30, quem é que está aqui, ó? O Itaú. O Itaú que está comprando uma boa quantidade de ações. E aí, quando a gente vem para a aba negócios, olha só quem está travando o preço. Essa é uma ordem iceberg, ou seja, ele só mostra essa quantidade, mas renova automaticamente. Vou soltar o replay para vocês, vou diminuir a velocidade para que fique mais fácil visualizá-la. Olha só, na aba ordem original não aparece, mas o preço vai sendo agredido, e a gente não consegue ver a modificação do preço, né? Ela não vai abaixo do 30. Então, nesse cenário, a gente já começa a olhar assim, opa, pode ser um dia novamente que esse ativo possa querer buscar valores mais altos, né? Pode começar a querer buscar valores no mesmo comportamento pelo menos similar ao dia anterior. E aí a gente começa a observar que o player desse momento é realmente o Itaú. Olha a curva de aumento de ações que o Itaú está fazendo só mantendo essa ordem no 30, pessoal. Por outro lado, a gente não vê nenhum player agressivo, como temos aí na compra do lado vendedor. E aliado a isso, a gente não está sozinho, né? Tem o Itaú e já tem um robô do BTG aqui, ó, no 28, BTG no 26, BTG no 25. E quando a gente compara o tamanho de ordens que ele tem nesses níveis de preço, o da compra é muito superior aos da venda, por mais que ele também esteja na venda. Então, e isso tudo vai criando um cenário muito favorável para que a gente possa imaginar aí uma estruturação de compra. Mas já nesse exato momento, ali ainda não, pessoal, porque a gente está aguardando, porque aqui nesse horário ainda é muito cedo, são 10h15. Daria para pegar esse carinha aqui, ó? A gente até poderia mensurar um pouco de risco, mas como eu falei, 10h30 da manhã tem a abertura do Dow Jones. A gente opera antes do Dow Jones? Sim. Mas nesse dia aqui, especificamente, a gente conseguiu observar toda essa nuance ali com mais clareza, porque começou a aparecer um Bradesco também, ó, muito antes do Dow Jones. Se esse Bradesco começa a acelerar a venda, ó, o Bradesco já é um dos players que estão vendendo. Ele pode atrapalhar muito. A gente começa a ponderar o risco, porque sempre para nós, pessoal, primeiro a gente vai visualizar o risco, depois o lucro. Risco em primeiro lugar. Vocês observaram como o Itaú estava povoando aqui o primeiro nível de preços? Olha só, 2.400 aqui, mais 1.000 lá embaixo, ele está realmente com fome. Mas a gente já viu que tem um Bradesco nos atrapalhando também. E aí, conforme a gente vai chegando mais perto da abertura do Dow Jones, a gente sempre vai ponderar
essa condição, né, de será que vale a pena correr esse risco, o mercado virar completamente, ou seja, o Itaú e o JB pararem de comprar e deixar a faca solta para o Bradesco? E olha o BTG comprando mesmo de 100 em 100, se apresentando aí na compra. Olha lá, mais um JP Morgan no 22,30. Começa a ficar muito interessante, pessoal. Muito interessante. Aqui já tinha chamado a atenção para que a gente pudesse observar mais um pouquinho, trazendo essa condição de menor risco para o pessoal que nos segue lá no Trade ao Vivo. Ah, mas e eu como trader? Eu como trader, eu iria estruturar já o começo das minhas operações aqui, sem dúvida nenhuma, porque aí é o meu dinheiro, né? Não estamos falando aí do dinheiro do pessoal que está todo dia com a gente lá no Trade ao Vivo. Agora, pessoalmente falando, eu vejo aí a condição de colocar uma mão muito pequenininha para que a gente pudesse começar a montagem. Mas eu vou refazer exatamente a operação que nós fizemos lá na sala do Trade ao Vivo, com supervisão, com todo o gerenciamento nosso aí da estrutura de operação. Vejam, o mercado já está negociando agora no 36. O Itaú e o JP Morgan estão completando aí, ó, eles vão preenchendo o book, né? Isso é muito importante. Ó, do 30, olha quanto BTG, ou seja, por que o 30? Porque foi aonde aquela ordem do Itaú que ele fez essa pernada aqui puxando, ele completou o book. E aí a gente vai continuar observando. Olha lá o Itaú, de novo, ele agredindo, colocando mais ordens lá no 36, 37, acelerando. Itaú, JP, mas ainda pouco se vê o BTG realmente aparecer, até mesmo ele aparecer aqui como um dos grandes compradores do dia, porque o que a gente quer esperar é que o BTG comece a aparecer aqui, ó, que ele comece a fazer essa movimentação para que ele chegue também como um grande comprador, como foi no dia anterior, como ele está se mostrando aí. Olha só, o mercado já negociando no 40, né? O Itaú, muitas ordens nessa faixa de preço, e aí a gente já começa, a gente já decide que aqui, pessoal, vai ser a nossa operacionalização após a abertura do Dow Jones. Aqui eram 10h22 da manhã, ainda faltavam cerca aí de 8 minutos para o Dow Jones abrir, e a gente já falou, olha, vamos sim esperar somente o Dow Jones abrir, e assim que o Dow Jones abrir, a gente vai observar onde Lojas Renner vai estar negociando. Olha só, ela já estava lá no 47, né, ela saiu do 30, e o Bradesco continua vendendo, mas não consegue ir contra o fluxo, que é aquele rio caudaloso que eu mostrei para vocês, agitado lá no começo. Vale a pena ir contra? Se a gente está vendo que vários players estão montando posição e tem certa urgência, porque o Itaú compra e deixa lote. Ele compra, a gente vê aqui no Times in Trade, e deixa pendurado mais um pouco para comprar, mostrando, olha, eu tenho urgência. E aí, pessoal, com a proximidade tão significativa aí do Dow Jones e o mercado aí acelerando, e apareceu mais um player interessante, que é a liquidez, a BGC Liquidez, nos dá totais condições de falar assim, foi o que nós fizemos no dia, olha, vamos só esperar o Dow Jones, muita gente aqui iria comprar os rompimentos, né, já tentar fazer essa compra de rompimento, mas corre um risco tremendo quando faz isso, porque o mercado pode bater aqui e descer todo, porque é quando o Dow Jones abre que o mercado realmente se define. Faltando apenas 5 minutos, a gente tem melhores condições agora de observar o quê? Vamos ver aonde que o mercado vai parar. E aí a gente já observou aqui, ó, no mapa de fluxo, olha só a importância também do mapa de fluxo. Tem uma ordem grande no 22,60. De quem que é essa ordem grande? Tem uma de 40 mil aqui da XP. É uma única ordem grande da XP. XP que é uma das... a XP está comprada em 50 mil papéis e alguém colocou 40 mil já aqui para vender. Então, dá para confiar hoje na XP? Não, nesse dia não dava para confiar na XP, porque se ela quer vender praticamente toda a posição que ela está, ela estava só especulando nesse começo de dia. E o mercado foi lá e tomou essas 40 mil papéis da XP. Olha só, a XP que estava com 50 mil papéis comprados, ela já foi tomada pela UBS, e uma coisa muito importante que vocês tenham em mente, ordem grande serve para grande player poder executar aí a sua posição, sua liquidez, o mercado sempre está em busca de volatilidade e liquidez, e a XP, que era uma das grandes compradores do dia nesse ponto aqui, ó, ela foi lá e já inverteu a mão. Além de zerar, já está no âmbito vendedor, já é vendedora no dia. Então esse saldo é importante a gente saber que a XP está fora da nossa, de quem vai nos dar suporte para uma compra. Outra coisa, lembra que eu falei da liquidez que chegou? Ó, o BGC Liquidez. Ele começou a dar suporte fazendo agressões, outro robô misto. Então, olha só, nós temos robô misto do Itaú, nós temos robô misto do JP Morgan, temos um robô misto agora na faixa dos R$60, 22,60, do BGC Liquidez, do 22,50 a 22,60. E lembrando que no dia anterior, conforme eu mostrei para vocês antes de começar esse estudo aqui, ó, o mercado ficou muito tempo entre 40 e 80, 40 e 80. E aí, a gente vai para a abertura do Dow Jones, e eu falo o seguinte para o pessoal, ó, vai abrir o Dow Jones, se o mercado agora, a gente decide comprar, e a gente faz uma seguinte conta,
cada um tem ali o seu gerenciamento de risco, né? A gente tem os cálculos, né? E a minha operação, nas minhas operações, eu costumo colocar sempre o mesmo montante de dinheiro. Ou seja, como existe alavancagem, eu faço lá 3 tentativas com 3 possíveis entradas, ou seja, para cada mão que eu vou entrando, eu entro com um terço. E aí, nesse ativo especificamente, eu opero ele com mão cheia de 4.500 papéis. Se eu fizer 4.500 papéis vezes 22,60, que é a cotação dele agora, eu estou operando cerca de 100 mil reais. E eu busco, nas minhas operações, de mão cheia, um ganho de mais ou menos 1%, porque 1% do meu patrimônio líquido em bolsa, buscando a cada operação de ganho, se eu faço 3 dessas, eu consigo aí realmente ter um excepcional dia no day trade. E o meu loss máximo é de 0,7% desse meu montante. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Desses 4.500 papéis, eu falei para o pessoal, olha só, galera, vamos colocar 1.500 papéis, porque se eu opero 4.500, um terço da minha mão. 4.500, eu divido por 3. Eu posso comprar, então, 1.500 papéis com um risco um pouquinho maior. Ou seja, eu faço a opção de comprar aqui esses 1.500 papéis nessa faixa de preços, ó, do 22,51. Foi exatamente onde eu falei para o pessoal, ó, coloca uma ordem no 22,51. No 22,51 já é onde a gente vai colocar essa ordem. Nós não tínhamos ainda, deixa eu só aumentar aqui para poder mexer nessas estratégias, que nós não tínhamos estratégias aqui, nenhuma. E eu lembro que eu falei, pessoal, só esperar o Dow Jones abrir. Então nós estávamos muito perto do Dow Jones, faltavam ali 3 minutos, cravadinhos, ele querendo ir embora, né? Muita gente aqui já, perdemos o trade. Pode até ser que a gente perca, né? Mas geralmente esses players, eles começam a soltar um pouco o ativo também, perto dessas aberturas. Mas aqui já se demonstrava muito forte. Lembre-se que eu comecei a leitura aqui no 30, ele já está no 60, nesse meio tempo de abertura do Dow Jones. E aí, pessoal, como a gente está visando o melhor posicionamento de risco para o pessoal, a gente vai colocar aqui, ó, 22,51 foi a primeira entrada, tá? 22,51, eu falei, comprem um terço da mão. Onde que a gente ia imaginar o stop? O stop seria nessa faixa aqui embaixo, do 19. E aí, esse stop no 19, pessoal, que a gente vai arrastar assim que a ordem pegar, é um stop apenas de segurança. Por que um stop de segurança? Porque eu estou vendo quem está comprando. É o Itaú, é o JP, estou esperando o BTG começar a acelerar, ver se ele vai realmente confirmar essa minha tese, esse meu meta-jogo, se ele realmente está afim aí de fazer operações maiores. E se eles param de comprar, não importa para mim se eu comprei no 51, o preço está no 40, e eles não estão mais aí comprando, ou estão no 30. Eu vou lá e stop, eu cancelo as ordens e zero. Então vamos soltar aqui, já é a abertura do Dow Jones, a minha expectativa é que o mercado não vá embora, que o mercado ele consiga voltar nessa faixa de preços, que foi exatamente onde o BTG negociou demais no dia anterior. E ó, 10h30 da manhã, abriu o Dow Jones. Deixa eu colocar aqui num cantinho que não vai atrapalhar vocês, tirar da tela. Vou soltar o replay de novo. O mercado que vai voltar lá no 51, não vai? Será que ele vai romper e vai embora? Tem que ter muito sangue frio nessa hora, tranquilo, deixa ele sambar. Só deixa eu ver uma coisa, se ele já pegou 100 papéis, eu acho que não aqui. Tem algum erro, porque eu pedi para colocar 1.500, ele colocou 1.400. Então vamos lá, 1.500, ótimo. Deixa eu salvar, vamos lá, continua. Um terço da mão. Então eu falei para o pessoal, no 51 vamos comprar um terço da mão. Eu estou repetindo exatamente a operação que nós fizemos juntos lá no trade ao vivo, tá, pessoal? E o stop vai ser lá no 19, o stop de segurança, mas obviamente que eu estou muito de olho no quê? Aqui, ó, em quem está operando. Já vi que apareceu um Credit, mas nós temos ainda Itaú, BTG, tem um Santander também no book. Quando ele está no book, é um robô passivo. Olha só o 57 como não consegue passar. Nós temos de novo uma ordem iceberg do Itaú no 57, o Itaú acelerando compra. Ou seja, o contexto é totalmente positivo aí para a gente imaginar, sim, uma operação em que a gente vai tentar comprar no 51. E se não voltar? Se não voltar, tudo bem, a gente vê aonde que ele vai enroscar de novo. Essa era a estratégia. E se ele for embora de uma vez, eu não quero ficar pendurado. Melhor do que ficar mal comprado é ficar de fora. É melhor do que você ficar passando calor e tentando corrigir uma operação ruim, tá? Vamos aguardar aí ele pegar, se é que ele vai pegar. Essa operação eu sei que ele vai pegar porque nós fizemos juntos lá na arena, tá, pessoal? Mas era exatamente esse o raciocínio. Sem maiores preocupações. E outra coisa que deixava eu bem tranquilo aqui, ó, para esperar esse 51. Olha o mapa de calor aqui, ó. Eu tô querendo comprar no 51, essa ordem amarelinha aqui que vocês estão vendo. Esse vermelho está no 50, tem uma ordem grande no 50. Geralmente o mercado volta a pegar a liquidez desses players que estão com ordem grande. Vamos ver de quem que é essa ordem grande? É da XP. Então, a XP.
estava lá tentando pendurar também uma ordem grande no 50 para fazer algo talvez parecido com o que eu estou fazendo, ou até mesmo era stop. Bom, pegou 1/3 da mão, pessoal. 1/3 da minha mão, eu vou puxar o stop aqui, ó, no 19. O que é esse stop? Esse stop a gente demonstra para a galera lá que está começando com a gente que é um stop de segurança. Ô Bertani, você falou que você queria ganhar 1%, mas você ia perder no máximo 0,7, você está perdendo 1,39. 1,39, pessoal, olha só, de 1/3 da minha mão. Então, se eu dividir esse 1,39 por 3, esse risco da operação é de 0,46% nesse momento, totalmente comedido, tá? E se ele descer lá no 22,50, 22,19, aí que é muito legal, a gente consegue vir aqui no Superdom, olha só, eu sei que eu vou perder no máximo R$470, mas aqui é um stop de segurança. Eu já estou vendo que o BTG está comprando, o Itaú está comprando, o Morgan está comprando, então vamos aguardar. Vamos ver se o racional da operação ele vai permanecer, tá? Então aí ele começa a descer um pouco mais, eu vejo que tem uma ordem grande aqui no 42, isso é importante, tá? Eu vejo que no 42 tem uma ordem de 20 mil papéis, mais uma de 20 mil da XP. Se o mercado perder esses 40 e começar a acelerar, pessoal, não basta ele perder os 40. Muita gente coloca o stop no 39, aí o que o mercado faz? Já aconteceu com você isso? Responde aí mentalmente. O mercado te pega, vai lá no 39, tira você e fogueteia. Você fica fazendo as contas. Nossa, eu iria ganhar X mil reais, ele só me tirou. Ó vida, ó céus, ó terra. Parece até aquele personagem daquele desenho dos anos 60, que era extremamente pessimista, né? E aí a gente começa a achar que o mercado é contra a gente, né? Olha lá, começando a aparecer o Morgan no book, ok, ainda são 5 minutos depois do Dow Jones, até aí tá tudo sob controle, XP comprou aqueles papéis, o BTG tá comprando, e apareceu uma C6 aqui, ó. Lembre-se que eu estava preocupado com o Bradesco vendendo. A gente não vê Bradesco vendendo, e o Bradesco aqui embaixo, ó, ele parou, né, as suas compras, as suas vendas, perdão. E aí, se esse mercado embicar para cima, e aí nós começamos a ver que o JP começou a vender, começamos a ficar um pouco ressabiados, assim, será? Vamos ficar atento. O dedinho já estava no botão aqui, ó, zerar, até que veio, ó, a XP raspando o tacho, junto do Credit, junto da UBS e principalmente do BTG. Essa XP eu nem estava confiante nela, mas no BTG eu estava começando a ficar bastante confiante aí, porque ele estava realmente afim, ó, mostrando aí para vocês que ele poderia começar a se tornar um grande player, como foi no dia anterior, como foi no dia que precedeu essa operação. E aí, olha de novo, olha as urgências que começam a aparecer aqui, ó. UBS, BTG, umas ordens de 600 papéis fazem o movimento realmente aumentar. E aí, galera, eu começo a ver que aqui no book, ó, tem uma ordem no 59 que está aí segurando um pouco mais, é um pouquinho maior que essa ordem do JP Morgan. E eu falo com a galera, ó, o último topo foi no 66. Vamos, então, utilizar aí da nossa inteligência e vamos comprar mais 1/3 da nossa mão lá no 67. Quando eu faço isso, vejam, eu estou com 1/3 no 51, era 51, não sei por qual motivo aqui o simulador colocou no 50. Mas do 50 para o 67, nós temos aí 17 centavos. Como é o mesmo tamanho de mão, significa que o meu preço médio vai ficar no meio do caminho, ou seja, 8 centavos para cima. O meu médio vai ficar aqui, ó, no 58, e aí eu começo já a trazer o meu risco para cima. Então, se ele pegar lá, ótimo, a gente vai ficar com meia mão no 58 mais ou menos. Mas, obviamente, que o meu olho, pessoal, está aqui, ó, no Times and Trades. Estou preocupado com quem está fazendo o movimento. Voltou um Bradesco, mas muito sutil ainda, né? Tá bem acelerado, tá, pessoal? Aqui, ó. Só para vocês entenderem, eu estou na velocidade 3, não é essa velocidade, acho que até vou colocar na velocidade normal para não assustar mais, né? E, gente, tudo isso aqui a gente vai pegando com o tempo, tá? E lá no Trade ao Vivo a gente vai narrando o tempo todo isso para vocês. Então a gente estava lá narrando com o pessoal, ó, JP Morgan com 2.700, o Itaú vai deixando o lote para trás, isso tudo dando mais, preenchendo os buracos que vão ficando no book, ou seja, o mercado vai subindo. O que a gente quer esperar agora? Que o mercado volte a negociar entre 50 e 70. Se ele voltar a negociar entre 50 e 70, o nosso preço médio ficando no 58, a gente está bem protegido. Vamos ver esse movimento. Para onde que ele vai? O Itaú, JP Morgan. Citigroup vendeu 25 mil papéis, só que não mexeu o preço. Olha lá, olha só que legal, pessoal. Nós estávamos ali esperando, né, o mercado subir. Veio o Itaú, comprou 67 mil papéis. Esse Itaú aqui, ó, é quem está nos dando essa condição de operação.
Ele já estava fazendo a movimentação, ele já estava com aquele robô ICE no 57 antes do Dow Jones, veio o Citigroup e vendeu para quem? Itaú. O Itaú está com muita fome. Olha só, o BS vendeu mais 1.600 papéis, e tudo isso, pessoal, a gente vai pegando aonde? Times and Trades e book de ofertas. Pegou mais um terço da mão? Pegou mais um terço da mão. Então, o nosso stop, ele já poderia subir, né? A gente vai deixar esse stop de segurança, pessoal, num ponto bem mais factível aqui, ó. A gente vai deixar já no 35. E também modificar o tamanho da ordem. Já que eu estou com 3.000 papéis comprados, a minha mão, lembrando, são 4.500 papéis, e a gente vai poder aí ainda colocar mais uma mão. E como o mercado está começando a acelerar, a gente começou a ficar bem mais atento que o mercado poderia, no dia do topo anterior, aí, ó, ele foi lá na região do 80. Então a gente colocou mais um terço da mão para completar a mão no 81. Ou seja, se o mercado pegar agora a nossa ordem, ele vai subir e ele vai deixar o nosso médio lá no 66. Por que no 66? Porque eu estou com 2 terços da mão no 60, e quando eu vou de 1 terço em 1 terço, esse é um grande segredo também das estratégias. A gente não levanta o preço médio para tão perto. A gente faz o médio para frente de forma inteligente, pessoal. Então, a gente deixa lá mais 1 terço da mão. E, gente, observando demais aqui os players. E agora, eu sou fã de carteirinha do Itaú. O BTG nem está aparecendo aqui, ó. Mas o Itaú foi o cara que começou a puxar o mercado. E a gente começa a observar qual é o comportamento aí do Itaú. BTG está querendo aparecer, mas ainda está tímido. Está exatamente no nosso preço médio, a gente está com 2 terços da mão. Se o mercado voltar, nesse momento, no 22,35, a gente vai estopar antes, obviamente, mas a gente perderia R$755, aonde nós estamos aqui com uma mão, né, pessoal, de quanto? Nós estamos aqui com uma mão de 67 mil, então seria praticamente 1% ali, mas ali, como eu já disse, não é o stop que nós tomaríamos. Nós tomaríamos o stop muito antes, porque para ele voltar no 35, eu vou ver os players vendendo. Eu caio fora antes, se ele começar a virar contra mim. E aqui, no dia, eu falei, poxa, a gente pode deixar o stop mais perto. A gente pode deixar aqui no 0,41, 22,41. Então, o que mitiga bastante, ó, o tamanho do risco. Nós estamos aí com um risco máximo de R$500. Vamos continuar. A gente observando muito, né, pessoal, aonde que o mercado pode ainda, onde que o mercado está negociando. A gente observa exatamente que os players continuam fazendo, né, as suas movimentações, aí as suas compras. O Morgan apareceu, o Itaú, ó, me chama a atenção que ele parou, ele ficou aqui retinho, ó. Olha só, o Itaú pode ter parado, ele pode ter obtido já a quantidade que ele queria de ações, ele acelerou, e se ele sumir, é um ponto a ficar atento, tá? Ou alguém vai assumir o papel do Itaú, opa, olha que pancada. Ou alguém vai assumir o papel do Itaú, ou o Itaú volta a comprar. E aqui, como está muito acelerado, ó, aqui era o platôzinho que eu falei. O Itaú comprou tudo isso de ações, ó, de 500 mil, 400 e alguma coisa, ele foi para 700 mil ações. Onde que a gente vê isso? No Times and Trades, aqui, ó. Itaú comprou 63 mil papéis aqui. O Itaú foi o agente que comprou esses papéis aqui da Ideal e da UBS. Ou seja, galera, o que a gente entende? Ó? O pessoal está agredindo fortemente na venda, e o Itaú fala, ó, pode me dar que eu compro, me dá que eu compro, me dá que eu compro. Isso é um indício muito forte daquela imagem do Rio que eu mostrei para vocês no começo. Olha só, aqui foi BTG com BTG, Bradesco vendendo, o Itaú calou ali, né? Calou significa que ele parou. Pode ser que ele tenha já obtido todos os seus lotes, mas a gente está muito de olho que o Itaú tá aí forçando. Por que a gente não... O que seria mais legal se aparecesse o Itaú aqui também no book? Então o Itaú vai lá, compra tudo isso de ações, assim como foi aquela hora que ele estava lá no 30, que ele deixou no book mais um restinho de ações. Olha só que legal. Então a gente vai completar a mão lá no 81, nosso médio vai para o 66, que é o range. Onde que o mercado está negociando agora com essas operações? Ele está entre 60 e 70 e alguma coisa. Então por isso que eu vou comprar no 81. Que ele está negociando entre 60 e 80. E ele foi lá e comprou. Galera, olha só que legal. A gente vendo tudo isso ao vivo aqui com todo mundo, ó. A sala lá do trade ao vivo, a galera acompanhando conosco. A gente agora passou a estar comprado na mão cheia, 4.500 papéis. Desses 4.500 papéis, a gente está montando, né, aos poucos a posição. Então vejam, uma coisa que eu gosto demais de mostrar para a galera, a gente não precisa mergulhar de cabeça num rio ou num lago que a gente não conheça muito bem. A gente vai entrando aos pouquinhos, a gente vai construindo as posições, e com essa construção de posições, a gente vai ficando mais calmo, muitas vezes, com relação ao tamanho do lote que a gente vai colocar. Então, a gente está com a mão cheia agora. Vamos deixar aqui, ó, o nosso...
errar um zero aqui é muito ruim, obviamente, 4.500 papéis. Nesses 4.500 papéis, que representam aí para a gente a nossa mão cheia, pessoal, ele nos dá as condições aí de imaginarmos colocar um stop bem mais justinho, né? Um stop aí que vai estar ali abaixo dos 50, né? Que é de 0,78. Que foi mais ou menos a pretensão que nós tínhamos, né? A gente não perder mais aí, a gente busca 1%, mas com o mercado forte como está, a gente vai observando, obviamente, o book. Então, ele rompeu o book e os times and trades. Ele rompeu essa região dos 80, a gente está com a mão cheia, e o mercado tinha dado para sair nesse horário. Isso é uma outra coisa importante, saber o que vai acontecer, né, durante o dia. Só para que vocês saibam que é 10h43, ele tinha dado para sair às 10h45 nos Estados Unidos. E ele começa a deixar essa sombra. Essa sombra, para muita gente que opera só gráfico, era o fim do mundo, né? Porque o que a gente observa? Que entrou uma XP defendendo. Só que qual foi o comportamento da XP já no passado? Ela não conseguiu derrubar o mercado, lembra-se? Que ela vendeu lá aqueles 60 mil papéis e não conseguiu empurrar o mercado para baixo? Então é muito importante saber qual é o player que está fazendo isso e com qual ânsia, velocidade. Isso tudo é muito importante. E a gente começa a guardar o dado, estamos aí numa condição bem favorável com a operação, até então. Aqui nós temos ainda o Morgan, e o mercado fica no modo espera da notícia, né? Saiu a notícia lá nos Estados Unidos e tinha a notícia na sequência também às 11 da manhã. Então a gente estava atento a tudo isso, vendo aqui, ó, que apareceu mais um player que é ativa, mas o Itaú, olha que interessante, o Itaú parou as suas compras, né? O mercado sem o Itaú, ó, ficou lateral, bateu, ele tomou aí os 700 mil papéis, ele ficou lateral, né? Ele não comprou mais até esse dado momento. Mas a gente começa a ver que o BTG, ó, começa a surgir. Ele está comprando aqui 1.000 e tem um Citigroup com um lote pequeno, mas tem ali começando a aparecer também um Citigroup. O Bradesco, que era vendedor, começa a comprar, é um excelente sinal de que os vendedores podem jogar a toalha, né? E aí nós tínhamos essa operacionalização já de mão cheia, correndo um risco muito pequeno, um risco totalmente aceitável, que a gente não precisou entrar logo de cara com todos o nosso lote, né, pessoal? 11 horas tinha dado, agora nesse horário aí no replay era 10h50 da manhã. Estou acelerando um pouquinho mais para vocês entenderem a dinâmica. Eu não quero acelerar muito, senão fica muito corrido aqui, ó. E aí começou a chamar atenção, né, um Credit que estava lá com 1.700 papéis vendendo. Ele poderia pressionar um pouco os negócios, né? E aí é importante dar um espaço até para esse balanço, porque para mim ele estava desde ontem negociando nesse range aqui, ó, dos 50, 51 aos 80. E ele foi de novo no 80, foi até 86, e eu falei, olha, se ele perdeu 50, pessoal, eu não quero ficar mais na operação. Porque se ele perdeu 50, ele perdeu totalmente aí a conotação do que nós estávamos fazendo. E aí ele, perto de sair esse dado, começa a acelerar uma venda. Olha só, o Morgan começa a aparecer. Quem estava defendendo aqui, ó? O BS. Nós não tínhamos aí a defesa do Itaú, o BTG comprou, mas ele não continuou comprando, ele soltou a faca. Quando ele solta a faca, a gente já fica mais atento que ele pode realmente vir buscar o nosso stop, mas aí a gente está com stop de proteção. Mas o ativo estava se mostrando tão forte que não era por causa de um player, e ele começa a deixar essas sombras, que a gente fala, vamos cair fora. Vamos dar exatamente esse benefício da dúvida, né? Ó, se ele vai conseguir descer mesmo. Ó. O Morgan acelera, o BS também. Nós não temos aí nenhum player grande defendendo nesse momento, então passa a ficar um momento crítico a operação, mas mesmo assim com um risco muito medido. Estamos nesse momento aqui com 0,5% negativo. Ele chega no limite aqui, que é perto dos 50, né? Da onde está nosso stop, tem uma ordem grande aqui embaixo, abaixo dos 50, aqui nos 52. 52 estamos sendo defendidos por essa ordem da XP, mas tem várias ordens do BTG, o que me deixava mais tranquilo no que fala, se o mercado for defender, tem que defender agora. E aí que surge a UBS comprando 6.000 e um BTG que volta a comprar. Então, olha lá. O mercado volta a negociar no 60. Lembre-se que eu falei, ó, ele tinha que ficar entre 50 e 80. Ele voltou até os 55. E tudo certo. Te deixou essa gordurinha aí para ele poder negociar, balançar, risco está medido. E aí, de repente, esses 8.000 papéis do Credit foram praticamente absorvidos. Ó, todo mundo, BTG comprou, Genial comprou, Morgan comprou, já demonstrando que o mercado é muito comprador aí sobre esse ativo da Lojas Renner. Olha só como o JP volta também comprando.
até aí equilibrando o jogo, né, ficando uma troca de lotes, aí começa a ficar legal de novo. O Bradesco aparece para a gente. Mas ainda assim estávamos numa posição que o preço estava negociando abaixo. Assim que o preço começou a negociar nessa condição, a gente fica mais atento, obviamente, mas sabendo que o range de negociação, né, ele vai subindo de degraus, ele não fica, ele não sobe em linha reta, né, pessoal? Ele sobe com degraus. E aí, como ele veio e respeitou esse range dos 55, nesse dia aqui, eu falei pro pessoal, olha só, galera, a gente pode, sem problema nenhum, sem trazer nenhum malefício para as nossas operações, aumentar a nossa exposição. Aumentar a exposição como? Ao invés de a gente ficar com a mão cheia, a gente vai colocar mais um terço da nossa posição, que equivale a mais 1.500 papéis, já que o ativo está muito comprador. Ele estava aqui no 86, eu falei, galera, vamos comprar, para quem quiser, a gente vai comprar no 87, mais um terço da mão. E comprar mais um terço da mão lá, vai levantar o nosso stop, pessoal, para a próxima que eu fiz as contas, o 71. E o nosso stop ele já vai poder subir sem nenhum problema aqui para essa região abaixo dos 60, porque nós estamos defendendo os ranges 50, 80, se ele romper lá aquela região, ele tem que ficar no range 70, 60, 90. E aí nosso stop vai para baixo dos 50, dos 60, que é no 59. Então, nessas condições, se o mercado for negociar lá no 88, a gente vai deixar nosso stop no 59 para que ele negocie no range 60, 99, que é mais ou menos aonde a gente vai conseguir ter lá mais de 1% de ganho. Então, vou soltar o replay aqui novamente. Mais um terço da mão, ou seja, nós iríamos operar com mais do que uma mão cheia, mas o risco nunca vai ser superior ao que nós perderíamos. Ou seja, assim que ele pegar esse um terço da mão, se isso acontecer, a gente vai subir o stop para o próximo range. O próximo range é exatamente aqui, entre 60 e 90. Então, a gente deixa o stop no 59, assim que ele romper o topo lá em cima, porque nós estamos vendo que tem um Santander aparecendo, o Bradesco está comprando, o BTG começou a aparecer mais, aqui mesmo sendo lotinhos de 100, mas ele tende a aumentar a sua posição. Então vamos lá. Porque o mercado aparentemente se mostra bastante comprador. Além disso, vocês viram, aqui eu comecei a ver já um lote, um robô passivo de 1.100 do BTG, vamos ver se ele aparece de novo, o replay aqui. Olha o Bradesco com um robô de 300, segregado em 4 ou 5. Isso vai dando sustentação para o ativo querer ir avançando. Ele vai avançando o terreno, ele vai mudando o range de negociação dele. E mais uma vez eu reforço, sem passar nenhum grande estresse aqui nessa operação, pessoal. A gente não precisa aceitar o timing de primeira, a gente vai construindo a posição. E se ele pegar a nossa posição lá no 87, a gente vai ter ainda uma condição de operar uma mão maior do que nós operamos, mas sem aumentar o risco. Bradesco vai aparecendo, apareceu um Safra, ó, o Bradesco com o Santander, muito bom, ó. Dois players que são importantes aí, mais o BTG que estava no dia anterior com um robô de 1.300. Lembra que eu falei que o replay estava acelerado, tinha visto um robôzinho de 1.300 do BTG? Esse robô é importante porque eles vão dando, pessoal, sustentação. Os vendedores vão ficando cansados, assim, não dá, toda hora aparece alguém querendo comprar, vai aumentando. Ou seja, a gente não opera um único robô, a gente vai operando um conjunto daqueles robôs que a gente entendeu na aula passada. JP Morgan, olha só, mais 1.200 aqui, tá ficando cada vez mais legal e confiante aí para poder aumentar a mão. E assim, sem torcida, né? Assim, sem torcida cega, né? A gente consegue ver quem são os players que estão fazendo o negócio acontecer. Isso traz muita tranquilidade, pessoal. Pode parecer confuso no começo, mas aqui, ó, é tudo com o tempo. A gente vai treinando. Lá na sala, a gente vai passo a passo mostrando. Olha o BTG aqui, ó, mais 1.500 papéis, mais um robô de 1.500 contra um robô de 500. Ele está com vontade também de começar a montar posição. A gente sabe que ele foi um player importante no dia anterior. Quem sabe ele ajuda a romper agora e a gente fica com uma mão um pouquinho maior, mas a gente não vai perder nunca mais, nunca a mais do que o normal. Nessa posição, só para vocês entenderem, nosso médio está aqui, ó, no 68. Quanto que a gente perderia se ele viesse no stop? R$800, ok? Ok. A hora que ele pegar aqui a nossa posição, lá no 87, nós vamos subir o stop. Vocês vão ver quanto que a gente perderia se ele for no 69. Fluxo aí deu uma caladinha, né? Ficou parado, sumiu o Itaú. Até aí tudo bem, JP Morgan. Isso acontece, pessoal, não são todos os trades que sobem de uma vez só ou caem de uma vez só, né? Óbvio que é o ideal. Se a gente compra, a gente quer que suba que nem um foguete. Se a gente vende, a gente quer que caia igual um chumbo, né? Mas entre o que a gente quer e o que o mercado faz, existe uma grande diferença, né? Muita briga, muita troca de lote, aí diminuiu o tamanho dos lotes, os players deram uma calada, né? Calada significa que eles deram uma parada nas suas operações. Mas a gente está observando o quê? Olha de novo o robô do BTG de 1.300. É a segunda vez que eu vejo ele aqui, ó. O nosso
replay está um pouquinho acelerado. Então, na velocidade do mercado, é uma velocidade mais palatável, né, pessoal? Olha de novo ele aqui, ó. BTG vai começar a aparecer daqui a pouco aqui, ó, nessa construção da evolução do tempo. Como um dos grandes players que estão construindo posição de novo. Ele está aparecendo demais, não tem como ele não aparecer. Dá uma aceleradinha, senão essa aula vai ficar muito extensa. Mas é muito válido, porque foi exatamente como nós fizemos lá na Arena, no dia 1º de julho. JP, apareceu uma C6 aqui, é uma outra corretora que também está comprando, então quem quiser comprar, quanto mais gente quiser comprar, melhor para nós, pessoal. Entrou uma ordem grande aqui, ó. 22,72, 22,70, bateram, o Morgan bateu, mas ele já absorveu. Aí entrou aqui, ó, uma ordem grande da XP vendendo, mas não conseguiu derrubar o preço. Isso é muito importante, ó. Tava no 81, derrubou 2 centavos apenas. Demonstrando assim, olha, se você quer derrubar o mercado, você vai ter que gastar muito mais dinheiro. Não só esse dinheirinho que você está colocando aí. Olha lá, pegou. Lembre-se, a gente ia perder R$ 800 se o mercado voltasse com a nossa mão cheia aqui embaixo, no 50. Como ele agora rompeu ele está flertando com uma região aqui ó, do 90, para mim, o posicionamento correto é que ele vá agora negociar entre o 90 e o 60. Então, a gente pode levantar o nosso stop aqui para o 59. Primeiro, vou aumentar para 6 mil papéis. E a gente vai levantar o stop para o 59. Esse era o stop de segurança, pessoal. Aonde a gente continua perdendo os mesmos R$ 800, 830. Então, tá tudo certo. Só que a gente está correndo o risco de ganhar muito mais. E aí, como eu já estou com a minha mão cheia, e a gente percebe, ó, tem ordem grande no 95, 94, e tem uma ordem grande aqui ó, no 14. E a gente vai buscar aí na faixa de 1%. Então, eu vou colocar essa ordem aqui, ó. No 23,99. Nesse dia aqui, dava até para buscar mais. Mas no 23,99, até para não ficar uma aula também tão cheia, e foi aonde o pessoal lá da sala fez a parcial, a gente vai deixar exatamente aí no 99. Ou seja, eu estou com o risco de perder 0,61 e com a possibilidade, vou até para deixar uma conta exata para vocês, eu vou colocar aqui para ganhar 1,2, ó. Então eu estou na relação de 1 para 2 com mais do que uma mão cheia. É sem parcial isso, pessoal. Porque eu estou vendo que eu posso ganhar bem com um risco totalmente medido e o fluxo é comprador. Então isso me traz uma tranquilidade maior. Vamos acelerar um pouquinho mais aqui o fluxo. O mercado não vai de primeira, vocês já viram que ele fica sambando, ele vai trocando os ranges. Ele estava no range 50, 80, agora eu entendo que ele está no range 60, 90. Então, por isso que o meu stop está no 59. BTG com 1.800 papéis. Sempre que eu ver um robô ali, eu vou parar para vocês observarem. BTG com 1.500 papéis. Então, esse robô do BTG é um robô passivo. Ele fica no book e é agredido, agredido, agredido. Então, ele está aumentando o lote, ó. E a gente não vai tirar o olho ainda, que nós tínhamos o Itaú aqui, ó, querendo comprar. Nossa, mas agora ele voltou tudo. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Quem que fez essa volta? O Morgan com 3 mil papéis, mas lembre-se, o Morgan já fez isso lá na região do 80 para o 50. Então, está sendo comum esse joguinho do Morgan. Ele vai lá, ele pressiona, mas ele não consegue nunca derrubar o range novo que está sendo negociado. Por isso que, se ele conseguir derrubar nesse momento, ou se aparecer um novo player, nosso stop de segurança está no 59. Vamos lá, se não aparecer nenhum novo player aí, é o Morgan, do jeito que ele está fazendo, que ele já fez nos demais, tá tudo certo. Ele tem que defender até o 60. Tá no 66. Defendendo aqui no 66. Olha só, o JP, genial, Morgan Citigroup, tá tudo certo. Lembra que aquela hora, nosso stop estava no 50, ele foi até o 55. Então aqui, ó, ele veio até o 66, quase que o mesmo range. Isso é o meta-jogo, pessoal. Isso a gente vai criando com experiência e dá para acelerar esse processo? Claro que dá. Lá na Arena a gente faz isso todos os dias na nossa sala de fluxo. Luciano e eu, a gente está sempre ajustando isso com vocês. E olha aqui, ó, apareceu um player novo na compra. Teve até nessa hora, eu brinquei lá com os alunos, assim, vamos abrir uma conta no Santander. E um dos alunos falou assim, eu já vou abrir agora se ele for lá no nosso alvo, professor. Foi muito legal. Então o Santander apareceu aí, pessoal, com um robô ativo. Eu estou operando só o Santander? Não, gente. Eu operei esse robô do Itaú, eu estou operando o JP Morgan, estou operando o BTG e agora esse robô do Santander. Então, quando a gente opera fluxo, a gente tem que operar esse metajogo, esse contexto, que com o tempo vocês vão criando com mais facilidade. E olha só, olha a aceleração de preços. Quem está acelerando? Santander. Santander, 2.300, robô ativo, com velocidade, ele está com pressa. Olha lá. Realmente querendo fazer a coisa aí correr solta, né, pessoal?
Olha lá, foi lá, rompeu a região dos 90. Então, ele rompe a região dos 90, o que ele nos dá a entender? Que agora ele pode querer buscar lá a região do 99. Eu coloquei no 0,1 aqui só para dar esse 1,2%, tá? Mas ele está forte, ele tem condições aí, enquanto está tendo fluxo, de continuar subindo. Eu só estou simulando exatamente o que eu fiz com a sala com vocês aqui. Olha só, o Itaú comprou de novo, o Itaú voltou a estar no jogo. A UBS vendeu mais de 100 mil papéis, só o Itaú comprou praticamente 100 mil papéis. Olha isso aqui, ó, pessoal. Vejam se isso não dá tranquilidade. Mas, Bertani, aí você está parando o replay, né? Como que você consegue ver tudo isso? Se eu não conseguir ver na hora ali, ó, eu só vi o seguinte, que ele foi lá, a UBS vendeu, aumentou rapidamente o Itaú, já sabia que o Itaú estava nessa ordem. Eu não precisei nem abrir ali para ver que era o Itaú que estava absorvendo, porque esse era o comportamento do Itaú. E quando ele vem e faz esse rompimento aí para o 92, a gente já tem total tranquilidade de levantar o nosso stop aqui, ó, para o 64. Ou seja, eu não preciso fazer parcial. Por quê? Porque quando eu quero ganhar, eu quero ganhar bem. Eu tenho meu risco agora de perder R$530. Esse trade aqui já estava dando 1.150 e eu quero ganhar aquele 1,2, que é mais de 1%. Então, vamos lá. Estou replicando exatamente o que nós fizemos lá, tá, pessoal, na arena. Mercado acelerando. Santander continua comprando, olha só que legal. Santander continua na parada, o Itaú vem da pancada, ele fica dando pancadas. Temos um JP Morgan, Bradesco. Ficou muito positivo aí para os comprados, né, pessoal? Olha só, Santander de novo, Santander deixando lote. Então, o Santander está agredindo e está deixando lotes aqui, ó. Isso é muito positivo. Significa, lembra aquele exemplo quando o Itaú estava no 30? Ele foi lá, ele comprou mais de 8 mil papéis e deixou 40 mil? Aqui o Santander está comprando com muita velocidade e ainda está deixando lote, do tipo, o recado que ele dá para quem está operando e sabe ler fluxo é: eu tenho urgência, eu vou comprar mais, vem comigo. Se tiver alguém para vender, vende para mim. É o que ele está falando. Só que é óbvio que você só vai entender isso se você souber ler o contexto, o metajogo, o fluxo. É o que a gente faz lá todos os dias no trade ao vivo. Olha lá. Santander, o Itaú vendeu 600, é uma preocupação? Nem um pouco. Porque quando o Itaú compra de 100 mil. Aqui ele vendeu 600. E aí aquela hora que o operador já fica assim, nossa, será que vai? Será que não vai? Será que eu vou conseguir pegar? Será que eu não vou conseguir pegar? E aí, o que a gente faz numa hora dessa? Nessa hora, a gente não quer perder mais. Então, o nosso stop, ele já sobe aqui, ó, para 22,75 para pagar as taxas. É um trade que a gente não perde mais, está muito perto de nos dar 1,24% sem passar nenhum calor. Então vamos ver se continua, de repente vem o Itaú rasgando tudo aí, a gente vai embora com o Itaú e assim encerra essa operação. Foi uma operação bem legal que a gente fez lá no trade ao vivo. Olha só, 92, estão vendo que travou o 92 aqui, ó? Quem é que travou isso? 92, vamos lá. O BTG. O BTG já demonstrando que ele está segurando o preço. Isso aqui é uma ordem iceberg. E numa ordem iceberg, significa que ele está com urgência comprando. E olha só, quem começou a aparecer, pessoal. Quem começou a aparecer aqui, ó, é o BTG. É esse carinha aqui, ó. Vejam que legal, então, o BTG chegando aí para fazer a operação e trazendo, né, dando condições de nos dar aqui o nosso 1,20% de ganho, né? E foi lá, pegou. Quem fez isso? Adivinhem, vamos lá. Itaú. Comprou mais 36.200 papéis, BTG chegou completando, o pessoal chegou agredindo, e ele foi lá e buscou a nossa ordem, lá no 2303, uma ordem da XP. E aí, galera, olha só, a gente com 6 mil papéis, a gente tinha aqui, ó, no 2273, nós não corremos nenhum risco, e a gente conseguiu ganhar R$ 1.690. Vamos fazer uma continha rápida aqui, ó. 2273 foi o nosso preço médio, vezes 6 mil papéis, porque nós ficamos com mais do que a mão cheia, né, que era de 4.500, nós estávamos com 4/3 da mão, 136.380. Então, se eu pegar agora esses 1.690 e dividir por R$136 mil, que é o que nós tínhamos lá, fazer vezes 100, nós tivemos aí aquela continha que o Profit estava nos dando, que era de 1,24%. Gente, se vocês pegarem o que vocês têm de patrimônio líquido em bolsa e fizerem aí por dia 1,25%, em média, vocês vão ver o quão mágico vai ser a velocidade da curva exponencial favorável aí no seu patrimônio. E o mais legal, qual foi o calor que nós passamos nessa operação? Aqui, nessa operação, nesse dia, Renner ainda foi buscar lá o 22,40. Tinha dado muito mais condições de ganhar muito mais dinheiro. Dava. Só que nesse cenário aqui, como a gente estava lá com a sala, e dentro da sala a gente tem uma meta lá de buscar 1%,
foi feito e teve gente que ganhou mais, porque depois a gente montou uma nova operação, a gente recomprou Renner de novo aqui no 23,10 e levamos até o 23,40. Também outra operação maravilhosa lá dentro da sala do trade ao vivo. Então, nesse dia aqui, nesse dia 1º de julho, foi um dia que os alunos fizeram uma sexta-feira bem gorda, porque eles ganharam aí mais de 2% em lojas Renner. Sempre conseguimos acertar 2%? Não. Mas na maioria das vezes a gente consegue fazer aí trades muito vencedores? Sim. E quando perdemos? Perdemos muito pouco. Então a gente começa a estruturar as operações, a gente vai testando e com isso a gente cria o nosso metajogo. Assim a gente segue todos aqueles robôs, o robô misto, o robô ativo, a ordem iceberg, tudo isso é importante e todos os dias de manhã a gente está lá e à tarde também no trade ao vivo ajudando a galera a entender exatamente esse contexto. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero aí que eu tenha conseguido ajudar e estamos juntos todos os dias. Um forte abraço. Então, pessoal, vamos lá. Basicamente, quando a gente observa uma operação de fluxo, nós precisamos de vários ingredientes, né? Uma estratégia ela não acontece sozinha. E isso foi um trade extremamente completo e que eu fiz questão de passar aí para vocês. E como eu frisei durante toda a apresentação do replay, nós estamos todos os dias lá no trade ao vivo, prontos para poder auxiliá-los. Espero que tenham gostado, espero que vocês vejam e revejam esse seminário, essas 4 aulas, e que vocês consigam, assim, obter os resultados que vocês buscam no mercado. Um forte abraço, muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Tchau.